Pois bem, meus amigos, eu sou aquele que retornou do mundo dos chamados mortos para aqueles que pretendem dizer que são vivos. Como uma pedra que se encontra no meio do caminho, sou um escritor fantasma para muitos, vivo e imortal para outros, e simplesmente imortal para mim, que retorno para falar um pouco nas páginas deste livro, Os Néfilins, como de outros anteriores, falar de um tema, de um assunto que não é novidade para ninguém. Talvez o público espiritualista fique um pouco eufórico a cada página que lê, a cada literatura que lhe chega às mãos e à mente. Mas se fizermos uma breve retrospectiva, veremos que o tema apresentado nas páginas do livro Os Néfilins não é uma novidade, não é uma invenção, não é uma cópia, não é um plágio. O que podemos perceber é que o próprio Jesus já falava que havia diversas moradas na casa do Pai. Quando, na época da criação relatada pelo livro de Gênesis, dizia-se que as estrelas dos céus já cantavam quando o Criador elaborava o plano da Terra. Naturalmente, não se fala aí das estrelas físicas, mas de uma alegoria, de uma metáfora, significando os filhos das estrelas. Na época em que Jesus nasceu, ele foi recepcionado na Terra pelos representantes redimidos dos mundos dispersos na Via Láctea, que vieram recebê-lo num trono improvisado numa manjedoura, cantando glória a Deus nas alturas e paz àqueles que de boa vontade abrem seus corações. Com o passar do tempo, Allan Kardec, ele já falava a respeito das diversas moradas e que todos os mundos são habitados, ora por espíritos, ora por seres materiais, e que de alguma maneira são habitados os mundos por seres espirituais e materiais. E veja que ele diria de alguma maneira, antecipando os progressos da ciência, que falaria muitos anos mais tarde a respeito da diversidade da matéria. De alguma maneira, a matéria pode ser bruta, ou ela pode ser menos bruta, pode ser sutil, etérica, de uma natureza semimaterial, de uma natureza mental. Neste livro apresentamos, então, uma outra história. Não pretendemos apenas mostrar a história de Nibiru ou dos Anunnakis. Sobre isto, já falou o excelentíssimo escritor Zecharia Sitchin. Nós vamos além. Nós conversamos, nós apresentamos uma história além da intervenção física dos Anunnakis e de outros seres na história da Terra. Nós falamos daquilo que vai além, ou seja, do sentido oculto, do sentido espiritual, como que a população espiritual deste mundo tão mitológico quanto real, como esta população se entranhou a população extrafísica com a física. Como ocorreu o momento do degredo em que esses seres vieram para o sistema solar mais próximo da Terra? Quais foram as formas de transporte e que momento exato e exatamente o que determinou o momento do rompimento, do motim desses espíritos, causando a destruição de um mundo? Quando Zecharia Sitchin coloca que a destruição do quinto planeta se deu no momento em que Nibiru fez uma colisão há milhões e milhões de anos, nós resgatamos a história do próprio povo de Nibiru, fazendo uma entrevista com aqueles que viveram neste mundo. E aí descobrimos que, na verdade, este momento histórico se deu
aproximadamente há 500 mil anos atrás, e não há milhões de anos atrás. E que não foi exatamente naquele formato em que estão registrados nas tabuletas de barro da Mesopotâmia ou da Suméria. Aquilo foi uma interpretação dos sumérios, porque nós vamos além das tabuletas, nós chamamos os personagens que viveram naquela época. E nessas páginas do livro, os Néfilins, nós entrevistamos esse personagem, colocamos nas páginas do livro o extrato das suas memórias espirituais, ou seja, situações, vivências que vão muito além daquilo que os antigos sumérios e babilônios registraram, o que os antigos egípcios registraram. Nós penetramos na origem de todas as coisas, e esta origem ela está registrada no plano etérico, no plano espiritual. E é daí que provém os nossos estudos e as nossas observações. Naturalmente, eu espero que os leitores entendam que é um hábito meu como espírito, também é um hábito quando eu faço literatura, não dar todas as respostas num único livro. Eu gosto principalmente de suscitar dúvidas, de deixar mais perguntas do que respostas, porque senão corremos um risco sério de escrever, quem sabe, um romance qualquer, não que os romances existentes não tenham valor, mas não é esse o meu projeto. Meu propósito é criar livres pensadores, dar tempo para que a pessoa duvide, para que ela pesquise, para que ela procure adentrar através da força do pensamento e dos poderes do espírito até a origem dessas coisas, até as questões espirituais sérias que envolvem esses eventos que marcaram e que marcam a história da humanidade. E nós não podemos apenas com a leitura simples de um livro resolver esses problemas, esses questionamentos. Por isso eu deixo muitas dúvidas em absolutamente todos os livros que eu escrevo através da mediunidade. E aí eu pretendo, em um livro ou dois à frente, responder às perguntas suscitadas nos anteriores, para que as pessoas possam desenvolver o livre raciocínio, para que sejam livres pensadores, para que pensem tanto a ponto de duvidarem e criticarem o próprio autor espiritual. E este é o objetivo, para que desenvolvam o pensamento próprio e não fiquem formatados em uma única forma, uma única maneira de pensar. O livro, na verdade, que nós trazemos agora através da mediunidade, ele representa um passo a nível espiritual, mas é um passo que nós queremos dar sobre todos os aspectos, mas não um passo no sentido de levar o moderno espiritualismo a uma outra etapa. Não, não é isto. É um passo na qualidade dos trabalhos que envolvem a Casa dos Espíritos Editora. Nós estamos modificando radicalmente a estrutura das nossas tarefas, dos dois lados da vida, para adequarmos à necessidade da nova humanidade. Este livro marca isto. Quando falamos de Néfilins, quando falamos de seres do espaço, quando falamos da intrusão dos seres de Órion, de Aldebaran, de Antares e de tantos outros que aqui vieram, que aqui estão, nós temos que compreender que para que eles venham até a Terra, é necessário um conhecimento de uma tecnologia um pouco mais avançada do que esta que os habitantes da Terra têm. Então, façamos um link. Se existe necessidade desta tecnologia, também para que possamos adentrar esse novo mundo, há uma necessidade para que a editora Casa dos Espíritos e absolutamente todas as pessoas envolvidas neste processo de desmantelamento dos paradigmas antigos possa se adequar também com a tecnologia nova e dar o salto tecnológico rumo ao futuro para a divulgação das ideias espiritualistas, das ideias que vão libertar a humanidade. Porque até então ficávamos sujeitos a uma casa espírita. Agora ficamos sujeitos ao mundo. Nós somos uma aldeia global, e era isto que nós queríamos há mais de 10 anos, levar a Casa dos Espíritos e as instituições da Unispíritos a pensar de uma maneira mais ampla e mais global. É certo que esse passo ele ainda é muito acanhado, é um passo pequeno diante do que virá,
mas isso é um marco na história de toda a nossa atividade. A equipe de desencarnados, os imortais, e a equipe de encarnados que, neste momento, estão conseguindo achegar o seu pensamento para que possamos trabalhar um pouco mais vinculados. E derrubar a barreira, principalmente, entre o espiritual, o profissional e o físico, porque tudo é espiritual. Não existe departamentos separados. Muitas vezes as pessoas ficam com medo, não vou me envolver com isto porque tenho medo do dinheiro, tenho medo de confundir o profissional com as questões espirituais. Mas a questão espiritual permeia absolutamente tudo. E dar esse passo seria romper esse paradigma de uma vez por todas, esta forma acanhada de ver a divulgação da espiritualidade, do espiritualismo, e atingirmos os recônditos do mundo através das ondas da internet ou de outras ondas quaisquer que venhamos a utilizar no futuro. Porque a internet é só um passo, pequeno passo, diante do que virá em seguida. Dentro de 10 anos, no máximo, estará brotando na humanidade uma outra forma de divulgação e de interação dos seres humanos, que a internet vai ficar para trás diante dos avanços programados. Então, precisamos estar atentos a isto, porque lançar este livro não é só falar de seres extraterrestres, sobretudo é falar, é hora de derrubar as barreiras que nos separam e criarmos asas, usando a tecnologia, porque aqui, do lado de cá, há mais de 700 anos já utilizamos a tecnologia. Quando vocês falam aí dos computadores quânticos, nós já os utilizávamos há 300 anos atrás. Hoje nós utilizando um sistema de computação biológico, em que tudo é absolutamente biológico, tirado de algas de outros mundos, e formamos uma teia neural através da qual passam os filamentos do pensamento das ondas superiores. E este é o nosso computador, o nosso biocomputador. E o computador que vocês falam que é quântico, que estão tentando desenvolver, nós já o aposentamos do lado de cá. Então é hora dos nossos amigos encarnados darem esse passo e deixarem de lado aqueles que falam contra, porque sempre os haverá. Então não estamos trazendo aqui apenas uma revelação de seres de outros planetas. Não é isto, porque isso Jesus já falava, Allan Kardec já falava, Ramatiz falava disso e outros mais falavam. Esperamos apenas que os leitores possam perceber aquilo que está além das palavras, aquilo que não está escrito, que está atrás da página em branco. É isto que nós esperamos, mas para que possa ler as palavras não escritas, é necessário um sentimento a mais. É necessário um novo sentido que os homens normais, comuns, não os têm. Apenas aqueles que têm sensibilidade poderão desenvolver. E somente os que têm sensibilidade que conseguirão ver a mensagem deste livro e dos demais que nós estamos programando para chegar através das mãos abençoadas da psicografia. Então fica aqui o meu coração, fica aqui a minha mente, fica aqui o meu carinho a todos esses leitores, agradecendo porque graças à sua fé, graças a você dar esta oportunidade, que nós temos condições de ir trazendo mais e mais. Mas eu aconselho, ao folhear as páginas deste livro, ao ler as páginas deste livro, não fique apenas nas palavras. As palavras são para os incautos. Eu escrevo para aqueles que têm um sentido a mais, e esses, infelizmente, são poucos. Fique com o nosso beijo em seu coração e transforme essas palavras num compêndio da ciência do infinito. Quiçá possam vocês soletrar nas estrelas a mensagem dos imortais. Paz para todos vocês, paz para todos nós.